Boa noite, meu nome é Sebastião José de Carvalho. Vou contar um pedacinho como foi o início da Igreja do Evangelho Quadrangular do Bandeirante. Ela iniciou como congregação da primeira igreja. Depois passou para Marcelino Vaz de Magalhães, também era congregação. Até que o pastor Sebastião Santos, que era o pastor da igreja, ele chegou um certo momento que ele falou, não dá mais para pagar aluguel. Aí, o que eu fiz para ele? Vou levar a igreja lá para minha casa. Foi aonde eu arrumei um salãozinho, viemos para minha casa, no meio da poeira, fechando janela de madeirite, porta, tudo de madeirite, e assim foi o início da Igreja do Evangelho Quadrangular no Bandeirante. E depois, o pastor Sebastião saiu, entrou o pastor Luiz Carlos, que foi onde deu andamento de transformar a congregação em igreja. Assim começou a Igreja do Evangelho Quadrangular, no Bandeirante, né? E aí saiu o pastor Luiz Carlos, veio o pastor Geraldo Vinha. É onde está o andamento até hoje, na família Vinha. Mas o que marcou minha vida mesmo foi no início com o pastor Sebastião Santos, né? Quando eu fui para a igreja e, sei lá, a gente dava tão bem que quando dava na sexta-feira ele carregava todo mundo da congregação lá para a primeira igreja. Era o culto dele na primeira igreja. Esse foi o marco da Igreja do Evangelho Quadrangular na minha vida. Boa noite, meu nome é Cosme Damião dos Santos. Eu sou membro aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular. Há 27 anos atrás, eu me membrei aqui nesta igreja, vim da cidade de Coronel Pacheco. Então, a história, começou desta forma. Eu vim aqui para Juiz de Fora, e não conseguia achar a igreja aqui no bairro. Parava do meu trabalho e saía pelas ruas do bairro procurando a igreja. Perguntava um, perguntava outro, ninguém sabia, tem uma igreja ali, tem outra aqui. E não conseguia, encontrar a igreja. Aconteceu que um certo dia eu, juntamente com o nosso irmão Wagner, nós fomos no monte, ali em cima na Vivenda da Serra. E quando nós descemos ali por aquela rua, e ali encontramos a igreja. Até numa quarta-feira estava sendo realizado um culto de oração, e ali nós ficamos muito felizes porque nós encontramos a igreja, encontramos ali, e os irmãos diáconos, os diaconistas que estavam ali de trabalho, nos acolheram, nos receberam muito bem, nos apresentou para o pastor, e foi uma alegria imensa. E a partir daquele dia, então, passei a ser membro da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no bairro. Passei a ter uma grande amizade, com o pastor Geraldo, contava muitas histórias bíblicas, a gente conversava muito, tinha momentos assim muito felizes, aprendi muita coisa com ele. Foi assim momentos muito agradáveis. Até um certo dia, nós fomos para o monte, ali mesmo na Vivenda da Serra, e reunimos, toda a igreja, a maioria dos irmãos, para nós estarmos, ali orando, clamando. E o propósito, foi passar a noite inteira orando no monte. Aí, quando chegou mais ou menos assim, por volta de meia-noite, a maioria dos irmãos vieram todos embora. Quando chegou 1h da manhã, o restante veio embora, só ficou eu e o pastor Geraldo Vinha ali no monte. Ficamos ali até 5h da manhã orando. E ele, quando nós terminamos, ele morava lá em Santa Luzia, aí terminou ali o monte, ele veio aqui para casa, acabou de passar o restinho, da madrugada, aqui na minha casa, e tivemos aí um momento de muita alegria, contando as histórias. Então tem assim muitas recordações boas, do pastor. Foi um grande homem de Deus. Eu tenho certeza que hoje, ele está descansando, no Senhor.
Boa noite, meus queridos. Nós estamos aqui neste momento para falar um pouquinho da história da IEQ Band, onde nós estamos há alguns anos aqui nessa caminhada e eu tenho certeza que Deus tem feito maravilhas. O que eu lembro, quando o pastor Geraldo Vinha, o meu pai, ele veio assumir a quadrangular do Bandeirantes. Nós saímos lá de Santa Luzia, daí aqui a Santa Luzia, e ele veio assumir a quadrangular aqui no Bandeirantes. E ela era situada ali na Marcelino Vaz de Magalhães. Isso, Marcelino Vaz de Magalhães. E ali a gente chegou no ano de 1991. Isso aí, 1991. E ali a gente ficou alguns anos ali congregando, pregando o evangelho da palavra do Senhor, levando almas a ter um encontro com Cristo. E muitas bênçãos Deus operou ali naquele lugar. Muitas bênçãos o Senhor fez, muitas maravilhas naquele lugar. E depois de algum tempo, alguns anos, dois obreiros que trabalhavam conosco, que hoje são pastores também, estão pastoreando, estão congregando ali na IEQ Marumbi, mas eles tiveram também um período conosco aqui. Eles moravam ali na Praça Arthur Bernardes, aqui situado também no Bandeirantes, e ali eles cederam um espaço de um galpão que eles tinham, onde eles moravam, para estarmos ali 2 vezes na semana cultuando a Deus, pregando a palavra de Deus ali na Praça do Bandeirantes. E ali ficamos por algum tempo. E com o passar do tempo, passar dos anos, o pastor Geraldo foi vendo a necessidade de ampliar, de crescer, de romper as fronteiras para que a gente pudesse ganhar espaço dentro do bairro como igreja do Evangelho Quadrangular, como uma igreja que prega o Evangelho da Salvação. E aí nós descemos totalmente para aquele local ali na Arthur Bernardes e ficamos ali alguns meses até nós reformarmos um novo salão que nós alugamos ali na Antônio de Paula Mendes. E ali nós começamos a reforma daquele salão, pegamos ele somente as paredes e a laje batida, precisava de toda a reforma. E ali nós fomos reformando e quando finalizou, nós marcamos a data para estarmos saindo ali da Praça Arthur Bernardes e vindo para estarmos ali na Antônio de Paula Mendes, continuando a obra do Senhor, a pregação do Evangelho. E ali muitas almas passaram por ali, muitas almas foram batizadas, muitas maravilhas e milagres Deus operou ali naquele lugar. E ficamos ali um período muito bom. E hoje nós estamos aqui situados na Rua Esperanto. Na Rua Esperanto estamos há 7 anos já. Há 7 anos atrás, o pastor Geraldo teve o desejo de alugar um salão maior, sair dali da Rua Antônio de Paula Mendes, para um lugar onde caberia mais pessoas, porque a visão é sempre crescer, sempre buscar em ganhar muitas almas para o reino. Então, nós viemos para cá, para a Rua Esperanto, onde estamos hoje, e aqui o pastor Geraldo ficou por 4 anos pastoreando e trabalhando, os obreiros aí ajudando, e nós fomos crescendo, e há 3 anos e meio atrás o pastor Geraldo foi recolhido pelo nosso Senhor. Está nos braços do nosso Pai, está num lugar melhor que nós, e nós aqui estamos dando continuidade ao legado, estamos continuando, pregando o Evangelho, recebendo aí o chamado que Deus tem para nossas vidas. Tem uma lembrança muito boa de algo muito marcante. No início, quando eu cheguei aqui com meu pai, eu tinha só apenas 11 anos de idade, eu tinha acabado de passar pelo batismo na IEQ Santa Luzia. O grande pastor Lorival, que já também está nos braços do Senhor, ele que me levou ao batismo das águas, é o meu pai na fé. Então, eu chegando aqui no Bandeirantes,
eu estava meio acanhado, meio tímido, já era um adolescente e conheci muitos irmãos aqui, fui me apegando, mas teve um irmão que me marcou muito, que era muito brincalhão, muito divertido, era uma pessoa de Deus, um homem de Deus, era um pastor abençoado. O nome dele é Jorge. Jorge era o pai do Silas, pastor Silas Crespim hoje, do Jonas, esposo da Rosângela, e ele, com a sua carisma, com o seu incentivo, ele foi me cativando para que eu pudesse estar atuando junto com ele, para nós termos uma juventude na nossa igreja que não tínhamos jovens que estavam ali atuantes na igreja, um grupo missionário de jovens, e ele começou um grupinho ali, foi reunindo jovens com a sua carisma, e ele nos chamou para estar apoiando. Então, desde 11 anos de idade, eu sempre gostei desta área de estar ali trabalhando com grupos missionários, e aí a gente começou ali de trabalho, ele incentivando, e ele falava assim: hoje eu vou pregar e você vai subir para louvar no altar. Eu subia tremendo minhas pernas, todo tímido, porque a gente não tinha essa experiência de estar subindo no altar, louvando sozinho. Quando eu era lá da igreja de Santa Luzia, a gente louvava o grupo, né, de crianças e adolescentes, e a gente louvava juntos, né? Mas sozinho eu não tinha essa experiência. E aí eu lembro também que quando isso ocorreu, a irmã Geni também estava vindo para cá. Ela também saiu da igreja de Santa Luzia e veio acompanhar o pastor Geraldo, e veio com ela suas filhas, a Narinha e a Tatiana. E a Narinha, ela teve um espaço nessa trajetória, porque ela me incentivava e eu incentivava ela, porque ela também era muito tímida, e nós dois subíamos para louvar. E tem algo bem engraçado que, assim, hoje em dia as pessoas não gostam, né? Mas a gente louvava músicas da Raiz e Ravel, era uma música mais estilo sertanejo, né? Mais caipira, mas era uma bênção de Deus. Então, com isso a gente foi evoluindo, foi crescendo espiritualmente. Deus foi usando e capacitando a gente. Então é uma lembrança boa para se guardar. Eu queria nesse momento relembrar aqui alguns momentos da minha chegada na Igreja do Evangelho Quadrangular, que aconteceu no mês de junho, no ano de 1997, onde fui muito bem recebido pelo nosso querido e saudoso pastor Geraldo Vinha, o qual, com o passar dos anos, me deu muitas oportunidades na igreja. Então, o que me marcou isso foi a oportunidade que ele me deu de ser vice-presidente da igreja no período de 4 anos. E a minha saída como vice-presidente da igreja não foi por parte dele, foi por parte minha, que não quis continuar no cargo, e assim eu saí do cargo, mas continuei na obra de Deus, recebendo ali um cargo de presidente de homens, onde liderei homens também durante 1 ano. Mas o fator primordial de tudo isso é que, para mim, a Igreja do Evangelho Quadrangular é um norte para a minha vida. É Deus. A equipe, né, está fazendo 33 anos. Ela começou comigo, meu esposo, meus filhos, que era mais em cima na casa do irmão Sebastião. Nós ficamos ali, abrimos essa obra. Depois nós passamos lá pelo Milho Branco e fiquei lá até o falecimento do meu esposo, Luiz Carlos. E agora eu estou congregando novamente aqui. Estou feliz porque aqui também eu tenho sido abençoado, pastor muito legal, que sempre prega a palavra de Deus com verdade. E cada dia mais eu tenho sido abençoada e continuo orando para essa obra, para que muitas almas sejam salvas através desse ministério, em nome de Jesus. Boa noite, amada igreja, família quadrangular. Eu estou aqui nessa noite para falar um pouquinho de quando a gente foi para a igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Bandeirante. Nesta época, o meu esposo ele estava sendo
missionário e pregador lá na igreja do pastor Norival, ajudando lá ele. E tinha também um ponto de pregação em Tocantins, na terra dele, onde ele desejava ganhar a família, os irmãos, para Deus. E ele foi para lá, assim, abriu lá um lugarzinho e toda quinta e domingo ele ia para lá. Aí o resto da semana ele estava lá na igreja do pastor Norival, ajudando. E estava muito difícil, já tinha uns 2 anos mais que estava nessa vida de ir e voltar no mesmo dia, porque eles tinham que trabalhar, porque tinha uma vida secular também. Então, um dia o pastor Norival comentou que o pastor Norival falou que estava precisando de um pastor lá no Bandeirantes, que o pastor Luiz Carlos, que era de lá, estava saindo. Aí ele pensou bem, viu que a situação estava difícil lá em Tocantins, para ele ficar indo. Chegava assim, na quinta-feira, que era dia de semana, ele corria no trabalho para chegar em casa 3 horas, tomar banho, pegar o ônibus 4h30 da Unida para poder chegar lá para pregar 7 horas, para voltar também no mesmo dia, 9 horas. E chegava em casa 11h30, quase meia-noite. E assim foi uns 2, quase 3 anos. E quando o pastor Mariano chamou ele, mas o pastor Norival, para ir para o Bandeirante, foi uma benção, porque ele também já estava cansado também da luta que estava vivendo. Mas quando a pessoa tem um chamado, né, de Deus, ele deseja, né, tá pregando a palavra de Deus, tá à frente de uma obra. E a gente, quando ele foi convidado para ir para o Bandeirante, a gente que é família, eu, o esposo, os meus filhos, o Lies nessa época tinha 11 anos, o Diovaldo 9, a Lina 4 para 5. E graças a Deus fomos bem recebidos, o irmão Sebastião, a irmã Cecília, ali tinha o irmão Nelson, que tocava guitarra já e era músico, né? Estava à frente lá também. E deu muito apoio e assim caminhou. E graças a Deus ali foi chegando vidas e já tinha um grupinho lá bom, do tempo do pastor que saiu, né? E então foi fluindo. E aí teve o primeiro batismo, que foi a irmã Marlúcia, a irmã auxiliadora, Maria Auxiliadora, que a gente chama de Dorinha, até hoje a gente é amiga. E ela saiu, né? Acho que antes de a gente descer, acho que ela saiu, ela mudou. E a irmã Marta e uma outra irmã também, lá do Paraguani, que eu não me lembro o nome, batizaram. E tinha muitas irmãs, a irmã Maria José, a irmã Tereza, eu lembro muito delas, mas já está morando com o Senhor, né? E a irmã Cecília também já está morando nos braços do Senhor. Mas naquele tempo foi um tempo bom, a gente guarda muita lembrança boa. Mas aí o desejo, né, de a pessoa que prega tem um lugarzinho maior, já está ficando pequeno lá, aí descemos. Arrumou um salão cá embaixo, era só a laje e tijolamento. Aí muito trabalho para os irmãos e o pastor. Aí quando terminaram tudo, aí inaugurou, descemos, aí também foi uma benção. Aí começou a chegar vidas novas, almas novas, né, da igreja. E foi tudo bênção. E graças a Deus, ele continuou trabalhando. A paz, meus irmãos, é com enorme alegria que eu venho homenagear e aqui a Bandeirantes. Ele é perfeito, né? A gente vê o tempo passar e vê que a obra de Deus, ela não para, ela continua, né? E graças a Deus a gente tem visto que a igreja ela tem
tem permanecido firme, né? E as coisas grandiosas estão acontecendo aí no bairro Bandeirantes, né? Pelo histórico a gente viu que a igreja não, né? O templo ele mudou 2 vezes de local, né? O templo ele muda, mas a igreja ela permanece e cria raízes, né? Para colher frutos. Então, graças a Deus a gente vê a união dos irmãos, né? E vê que Deus ele tem transformado vidas nesse local, né? A unidade não é cantarmos a mesma música, né? Mas é cantarmos para a mesma pessoa, né? A música ela muda, mas o propósito ele não muda. Muitas são as lembranças, né? Da nossa infância, adolescência, juventude. E o que mais marcou, assim, para mim, foi a juventude, né? O irmão Idemir, ele era presidente dos jovens e passou a liderança para as mãos do pastor Eliezer, né? E assim, o que eu aprendi mais com Eliezer é o comprometimento com a obra do Senhor. Às vezes ele era enjoado, sabe? Pegava no meu pé um pouquinho, mas ele gostava assim da presença de todos os jovens, né? Atividades na igreja, gostava que os jovens... Uma coisa interessante, é tão importante a juventude na igreja. Naquela época a juventude cantava, não sei se é assim até hoje, mas naquela época a juventude fazia o louvor da Santa Ceia, olha só. Então assim, então ele cobrava de presença, né, nos ensaios, para fazer o melhor que é para o Senhor, né? Então a gente, com grandes exemplos, a gente aprende, né, a ser pessoas melhores. E eu agradeço pela vida do Eliezer, por ter me ensinado, né, esse comprometimento com a obra do Senhor, porque não adianta a gente só estar, né? A gente tem que ter compromisso com a obra do Senhor. Também um trabalho interessante que a gente fazia na juventude era, depois que dividiu a igreja quadrangular em regiões, uma vez por mês, a juventude de cada igreja, da 4ª região, ela se encontrava, né, numa determinada igreja para fazer um louvorzão, né? Quero finalizar agradecendo a Deus pela vida dessa igreja abençoada, amada e querida, né? Que eu só possa continuar fortalecendo cada um dos irmãos. São 33 anos de bênção e vitória, né? Olá, família Iequibande. Então, vou relembrar um pouquinho da trajetória, né, da nossa igreja, quando a igreja era lá em cima, na rua Marcelino Vaz de Magalhães. Quando meu pai foi designado a pastorear aqui neste bairro Bandeirante, né, o nosso saudoso pastor Geraldo Vinha, eu só tinha 4 para 5 anos. Então, assim, eu não consigo me relembrar de muitas coisas. Mas o que eu lembro era dos cultinhos de criança. Quem fazia era a nossa irmã auxiliadora, lá do Parque Guarani. Ela que fazia os cultos de criança. Então, eu lembro que ela descia com aquele montão de criança lá do Parque Guarani para estar podendo fazer o nosso culto. E eu lembro que era muito bom, tinha louvores, tinha brincadeiras e a gente ficava contando os dias para ter de novo este culto. Era uma igreja muito acolhedora, era simples, né? Porque ela era pequenininha, mas era muito aconchegante, era muito bom a união que os irmãos tinham, né? E assim até hoje também. Aí a igrejinha foi ficando pequena, porque muitas vidas foram vindo. Olá, meus irmãos, que a paz esteja convosco, amém? Eu vou aqui deixar minha mensagem também registrada para o seu coração, compartilhar com você um pouco da nossa jornada aqui nesse ministério, os acontecimentos que marcaram a nossa vida. Nós chegamos na igreja com a idade de 12 anos para 13 anos, e ela era estabelecida ali na rua Marcelino Vaz de Magalhães. E ali nós passamos a nossa adolescência, um pouco da nossa juventude, e nós percebemos que grandes coisas Deus teria a fazer nesse ministério. Eu me recordo, me lembro como se fosse hoje, o chamado que Deus tinha com o meu sogro, o pastor Vinha, que era notório o amor dele para com as almas, o desejo de crescer, o desejo de levar o evangelho. E ele, na visão que Deus colocava no seu coração, pela fé, fez com que ele
tivesse uma atitude, um passo de fé em sair ali da rua Marcelino Vaz de Magalhães e descer e se estabelecer em um novo endereço na rua Antônio de Paula Mendes. Lembramos como se fosse hoje, ele fez ali o aluguel daquele salão, um salão que estava inacabado, sem parte elétrica, sem pintura, sem piso, mas ele pela fé alugou aquele salão e toda a igreja abraçou aquele momento e nós começamos ali a fazer a reforma da igreja, revestimos as paredes, colocamos piso, pintamos a igreja e fizemos ali uma grande inauguração e Deus começou a enviar o povo, novas almas foram chegando e nós fomos compreendendo como que Deus ele é maravilhoso, como ele é tremendo, porque a obra, irmãos, ela é do Senhor e nenhum ministério ele pode permanecer sustentado pela força do homem. Todo ministério, quando ele faz a sua abertura, quando ele é aberto na obediência, quando ele é aberto no chamado de Deus, nós sabemos que quem cuida é Deus. A palavra fala que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E que quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. E esta porta ela foi aberta pelo Senhor e Ele tem sustentado esse ministério. Por isso nós estamos chegando hoje na idade de 33 anos. Não é 33 dias, não é 33 meses, são 33 anos de existência. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. E eu me recordo como se fosse hoje, passei pelas águas, fui batizado pelas mãos do meu sogro, ali na nossa sede na Avenida Rio Branco, passei pelas águas e logo após ter passado pelas águas, foi um divisor de águas na minha vida, que eu pude amadurecer, pude me achegar mais perto do Senhor e o chamado de Deus foi se cumprindo na minha vida, se tornei um músico, um levita na casa do Senhor, para mim é um motivo de grande honra. E logo após de ser músico, Deus me deu a honra, a oportunidade de trabalhar como presidente de jovens e fui crescendo nesta obra, neste chamado e me tornei diácono nesta igreja. E hoje, pela glória do Senhor, sou um missionário nesta igreja. Estamos com a responsabilidade de pregar o Evangelho e tudo isso tem trazido para a nossa vida uma grande experiência. E tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho hoje, eu sou grato a Deus, sou grato a este ministério, as portas, a Igreja do Evangelho Quadrangular que tem estado neste lugar. Quantos milagres, irmãos, que eu recebi dentro deste templo, porque aqui é um templo da Quadrangular, porque a igreja ela somos nós, mas quando estamos aqui envolvidos, unidos, quando nós clamamos, quantos cultos maravilhosos de busca do Espírito Santo, de derramar, e nós podemos ver o cuidado de Deus. Cheguei aqui adolescente para jovem, hoje tenho 38 anos, aqui pela graça do Senhor, constituí a minha família. Deus me deu esta honra, este privilégio de estar na família do pastor Vinha, me tornar um membro desta família, conheci a minha esposa, desde pequenininha, e a gente cresceu, e Deus já tinha traçado para a nossa vida, a nossa história. Namorei, noivei e casei nesta igreja. E hoje tenho meus filhos, tenho um presente que Deus nos deu, a vida do Arthur, o qual veio através de muita oração. E Deus também nos abençoou, nos deu um outro presente, vindo também de muita oração, a vida da minha filha Ana Júlia. E hoje eu posso dizer, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Isso não tem preço que pague esta alegria no nosso coração, essa paz que está dentro de cada um de nós. Então eu sou grato a Deus pelo homem que eu me tornei, tudo sendo conduzido os meus passos aqui nesse ministério. Então eu deixo para você essa mensagem,
dizer que essa igreja é uma igreja que ela está envolvida, essa igreja ela está alicerçada no Senhor Jesus, é uma igreja que tem uma base, é uma igreja que tem uma estrutura, é uma igreja que é sustentada pelo Senhor Jesus. E durante esta jornada, durante essa trajetória, nós tivemos aí a perda do meu sogro, onde para nós foi um motivo, assim, uma situação a qual nós não esperávamos. Passamos por um momento muito delicado, mas como Deus cuidou, como Deus se manteve atento às nossas orações, como que Deus conduziu a situação. E hoje este ministério ele passa a ser conduzido pelo filho do pastor Vinha, nosso pastor Eliezer. Deus, ele é tremendo. A palavra nos fala que Deus não chama pessoas capacitadas, mas que Ele capacita aqueles que Ele chama. E quando nós passamos por aquele momento de perda, aquele momento de luto, o Eliezer até mesmo lá já no ofício fúnebre, lá no cemitério, já começou a ficar preocupado com o que seria, pedindo ajuda, pedindo apoio aos irmãos ali. E era um momento de muita tristeza, um momento de muito difícil, mas que Deus veio capacitando, Deus veio encorajando e fortalecendo. E se você passar a olhar para trás do dia que ele assumiu a igreja ao dia de hoje, antes ele, como que eu posso dizer, ficava tão preocupado em estar lá na frente pregando, conduzindo a igreja, e hoje você vê ele fazendo isso com uma naturalidade muito grande. Aí você vê, é Deus na vida dele, porque ele por sua força própria, jamais ele conseguiria conduzir este ministério. Nós sabemos quem está capacitando ele é Deus, e nós ficamos felizes em ver como que a igreja está bonita, como que a igreja está crescendo, vendo a sua administração da igreja, como que Deus faz as coisas de uma maneira sobrenatural.